Um homem de cabelos castanhos acorda com um livro caindo em sua cabeça. Ele se senta, confuso, e se pergunta se foi resgatado. A última coisa que ele lembra é estar em um acidente enquanto explorava ruínas. De repente, ele percebe que não está em um hospital e quer saber onde está. Era um símbolo desconhecido para ele. O pânico do homem se espalha ao olhar ao redor e ver um espelho. A confusão toma conta dele ao olhar para seu reflexo e não reconhecer seu rosto, olhando para baixo e não reconhecendo seu corpo. Parece ser um caso de transmigração, sua primeira conclusão após se acalmar. Ele relembra a vida que sabia ter antes de acordar. O nome do homem era Shiyu, um jovem arqueólogo encantador que agora está preso no corpo de um estudante do ensino médio. Depois de deixar esse pensamento afundar, Shiyu quer saber mais sobre seu ambiente e identidade atual. Ao olhar em volta de sua cama, ele vê vários livros. Ele examina o guia essencial para novos domadores e o cuidado pós-parto para sua besta de estimação, mas um livro intitulado Revisões de Mulheres Besta chama sua atenção. Ao tentar alcançá-lo, uma sensação de formigamento o impede, e as memórias de seu corpo atual inundam sua mente. Confuso e sobrecarregado, fragmentos de suas memórias surgem em sua mente, envolvendo a base de criação da cidade glaciar, criadores internos e domadores. Shiyu suspeita que foi transmigrado e percebe que não está na Terra, mas em um lugar chamado Planeta Azul. Neste mundo, tudo pode evoluir para bestas transcendentais e ter inteligência. Dragões, fênix, serpentes do mar, panda azula, qualquer coisa que a imaginação possa conceber pode existir aqui. Além de criaturas inteligentes, os seres também podem adquirir poderes incríveis. Shiyu fica animado ao descobrir que os humanos também têm poderes próprios, especialmente a habilidade de domar bestas evoluídas. Ele se lembra da Tamin Era, uma era em que a humanidade próspera graças à domesticação. Os domadores são considerados elites na sociedade humana, enquanto as bestas ainda são problemáticas e precisam ser controladas por domadores. Shiyu, agora chamado assim neste mundo, tornou-se órfão devido às bestas problemáticas. Ele se levanta e tenta entender que não é mais o mitologista Shiyu do planeta Terra. Indo até o quadro em seu quarto, ele acessa um menu para confirmar sua identidade como criador Shiyu. Várias janelas pop-up aparecem sobre empréstimos, mas ele as fecha para verificar sua lista de missões semanais. As palavras-chave Planeta Azul fazem mais sentido agora. Shiyu era um criador estagiário na base de criação da cidade glaciar, esforçando-se para se tornar um domador. Ele lembra do formulário de pedido de empréstimo e sua situação infeliz como órfão. Em vez de se afogar em suas tristezas, Shiyu decide cumprir suas missões do dia. Pela manhã, ele precisa alimentar os lobos da neve sozinho, e à tarde, ele deve coletar dados de crescimento de vermes de algodão verde em grupo. Os lobos da neve, que ele recorda dos domadores em sua memória, são carnívoros que vivem em grupos. O brilho em seus olhos violetas parece assustador, e Shiyu duvida se um estagiário como ele pode lidar com a tarefa sozinho. Ele percebe que, apesar da vida difícil no planeta azul, teve excelentes resultados nas aulas teóricas e possui um talento único de domar, a telepatia. Enquanto a telepatia não é uma habilidade de combate, ela pode ser usada em diplomacia, educação e pesquisa. Shiyu decide seguir em frente com suas missões, apesar das incertezas sobre suas habilidades. Sim, ele poderia fazer amizade com os lobos da neve, e então tudo ficaria bem. Confiar em Shigu e utilizar sua habilidade de Tolkien no Jutsu. Shigu começou a canalizar seus poderes para praticar. Ele fechou os olhos e entoou as palavras Timing Dimension Open, dimensão de domesticação aberta. Um cubo cintilante e radiante apareceu do nada entre suas mãos. Quando abriu os olhos, estava dentro da dimensão de domesticação, dentro de um cubo transparente cercado por cintilações e radiância, e diante dele havia um livro marrom com um núcleo de joia azul-verde. Parece que ele tem uma ideia de que este livro contém seu segundo talento. Que mistérios poderia o livro estar guardando? Não há necessidade de esperar mais, o livro é desbloqueado imediatamente e revela que o novo talento de Shigu chama-se Skills Undombok, Manual de Habilidades. Ele está animado para descobrir seu segundo poder. Ele estende a mão para o livro e tenta aprender mais. Aqui está uma breve explicação sobre os poderes de domação no planeta azul. Uma vez que a dimensão de domação é ativada pela primeira vez, um talento de domação único despertará. Os talentos de domação podem ser um aprimoramento ou um talento único, com uma proporção de 9:1. Talentos de aprimoramento são habilidades de combate típicas que fortalecem certos tipos de bestas de estimação. Por exemplo, você pode transformar seu urso fofo em um urso de garras de fogo. Por outro lado, talentos únicos são complexos, pois os talentos são super diferentes entre si.
O primeiro talento de Shigu, a telepatia, é um talento único, mas não é raro. Pode ser útil para procurar emprego, embora ele tenha ficado chocado por ter obtido um segundo talento. Shigu descobre que pode copiar as habilidades das bestas transcendentais e mantê-las no livro que desbloqueou. Ele pode então ensinar as habilidades que coletou a outras bestas transcendentais. O livro fornece um guia detalhado sobre como usar o talento de domação Skills Undombok. São 3 as condições para copiar e registrar as habilidades de outras bestas transcendentais. 1. Testemunhar pessoalmente a besta usando a habilidade. 2. Tocar na besta. E 3. Essas 2 ações devem ser concluídas dentro de 1 hora. Ensinar a outra besta a habilidade registrada é outra história. A quantidade de estamina necessária depende do nível da habilidade que você deseja ensinar. Você também precisará verificar se a besta que está ensinando é compatível com a habilidade registrada. Com um olhar satisfeito, Shigu pensa que pode haver muitas restrições, mas o Skills Undombok, que permite copiar, registrar e ensinar habilidades, fará com que todos os domadores sintam inveja. Ainda há muito a aprender sobre os conceitos básicos de domação. Shiryu rapidamente passa pelos fatores que determinam a força do domador, deixando de lado o poder da besta de estimação. O primeiro fator é o desenvolvimento do talento de domação do domador, relacionado ao desenvolvimento das habilidades do domador. Então, com base no conhecimento e experiência do domador, a força do domador também pode ser determinada pelas habilidades e pela evolução da domação. Shiryu fecha o Skills Undombok com determinação. Agora, ele acha útil para ajudá-lo a dominar muitas habilidades. Ele se senta dentro do cubo transparente, fecha os olhos e tenta absorver tudo o que aconteceu até agora. Ter 2 talentos não pode ser chamado de trapaça, mas ele abre os olhos com confiança e decide que mesmo que não se lembre de ter 2 talentos, seria possível porque é ele, um transmigrador. Desde que acordou neste mundo, ele não sabe nada sobre sua situação ser normal. Ele tenta entender por que tem 2 talentos e chega a uma conclusão. Shiryu, do planeta azul, tem telepatia. Shiryu, o transmigrador, tem o talento do Skills Undombok. Com essa lógica, ele se acalma e percebe que há algo bom, uma vantagem. Ele não perderá nada pensando positivamente usando todos os recursos disponíveis. Seu pensamento é interrompido por sons de bip barulhentos. Isso lembra de que está ficando tarde. Shiryu lembra que tem suas missões diárias para terminar. Ele se apressa para seu estágio, pensando nos lobos da neve que podem estar com fome agora. Vestindo um traje camuflado com um cachecol azul, Shiryu monta um veículo eletrônico e começa a procurar a comida para os lobos da neve nas instalações. Ele encontra algumas caixas de gelo e dá uma olhada dentro. Uma carne macia e marmorizada estava dentro, parecendo deliciosa. Shiryu pensa o mesmo e sabe que nem todos podem ser domadores porque as bestas de estimação têm um cardápio melhor do que a maioria das pessoas. Depois de pegar uma caixa para transportar, 3 de seus colegas de trabalho o cumprimentam e perguntam se ele vai alimentar os lobos da neve. Eles o lembram de que os lobos da neve não são amigáveis e até sugerem que ele precisa de alguns tufos de dente de leão para a cura. Eles percebem que Shiryu ficou preocupado, e quem não ficaria ao ouvir isso? Mas ele é assegurado de que não precisa se preocupar enquanto o Rei Lobo estiver por perto. Seus colegas de trabalho riram e perguntaram se ele precisava de ajuda. Shiryu agradece a eles e avisa que terminará em breve. Eles o acenam de despedida quando Shiryu sai com 3 caixas. Shiryu entra em outro prédio e sobe uma rampa em direção à área de reprodução dos lobos da neve. Ele decide que deve definir prioridades e seu foco deve ser se acostumar com este mundo. Relacionamentos interpessoais podem vir depois, quando ele estiver mais adaptado. Ele agora está em uma área com montanhas brancas e nevadas. Enquanto estava sentado em seus pensamentos descarregando as caixas de carne e apenas tentando terminar sua missão, 2 lobos da neve aparecem atrás dele, seus olhos violetas brilhando ao verem presas. Se era o frio na espinha devido ao clima ou ao medo, os lobos da neve soltaram um rugido alto, surpreendendo Shiryu. Ele se vira e grita ao ver uma matilha de lobos da neve, de pé diante dele. Suas memórias voltam claramente, exatamente a tempo. O conhecimento é poder. Deixe o computador carregar de repente com dados. Ele descobre que o lobo da neve possui um atributo de gelo e é uma besta transcendental alta. Os lobos da neve evoluíram nas montanhas nevadas e podem destruir completamente o aço enquanto caçam furtivamente suas presas em meio a tempestades de neve. Suas habilidades incluem congelar, triturar, cortar gelo, máscara de neve e sopro frio. Shiryu não tem certeza se essa informação tornará alguém mais confiante ou apavorado, pois, graças à telepatia, ele lê os pensamentos dos lobos da neve.
Essas bestas estão famintas, famintas ao ponto de considerarem Xiu uma presa deliciosa. Os lobos da neve o encaram com sorrisos travessos, e agora Xiu pode estar ponderando se a telepatia é uma bênção ou uma maldição. Ele se pergunta se está ali como criador ou como comida adicional. Os olhos dos lobos brilham intensamente enquanto ele segura a caixa de carne que deveria alimentá-los. À medida que os lobos da neve se aproximam, Xiu pede ajuda ao Rei Lobo. Disseram a ele que tudo ficaria bem se o Rei Lobo estivesse lá. Onde você está, Rei Lobo? Um uivo forte é ouvido de repente, e atrás do bando que cerca Xiu, surge um enorme lobo com braceletes dourados em todas as pernas e 2 anéis dourados em seu corpo. Ele olha para Xiu e começa a caminhar em sua direção. Os lobos ao redor se afastam e sentam enquanto ele caminha ousadamente no meio deles. Este é o Rei Lobo. Xiu não sabe como reagir à súbita aparição do Rei Lobo. Ele congela no lugar enquanto o rei se aproxima e coloca o nariz perto de sua testa. Xiu sente frio e se pergunta se esta é a maneira do Rei Lobo de marcá-lo. O Rei Lobo pode ter deixado seu cheiro em Xiu. Ele está apenas agradecido por ter sido apenas um toque de nariz, em vez de algo mais marcante. Quando Xiu ainda está tentando entender a situação de marcação, o manual de habilidades aparece de repente. Ele não o convocou, então se pergunta por que apareceu. O manual se abre, e uma bola de luz cresce no meio das páginas. Xiu fica surpreso ao ver que o Rei Lobo possui a habilidade Intimidar. Esta é uma habilidade mental de alto nível que ajuda o usuário a assustar, dissuadir ou comandar outro ser com sua aura. Também pode nocautear um oponente muito mais fraco. Esta é a primeira habilidade desbloqueada pelo manual de habilidades. Xiu pensa que pode encontrar um bom uso para a habilidade Intimidar. A primeira coisa que ele faz é usar o manual de habilidades para copiar a habilidade Intimidar. O livro se fecha, parecendo que o feito está realizado. Parece tão fácil. Depois que Xiu conseguir sua própria besta de estimação, ele poderá tentar ensinar essa habilidade. Ele se pergunta se pode criar um Rei Lobo, já que a habilidade Intimidar também inclui o sinal de aptidão real. Ele fica inspirado. Na verdade, parece engraçado. Ele acha que é um talento de domação tão fantástico que se elogia e fica bastante orgulhoso. Xiu é lembrado de onde está e do que está fazendo quando o Rei Lobo observa novamente. O Lobo Rei olha para baixo, imaginando se esse ser humano está assustado. Xiu, que ouve isso por telepatia, pensa consigo mesmo que o Rei Lobo não tem ideia de quão feliz ele está no momento. Xiu pega a caixa de carne de gelo e começa a alimentar os lobos da neve. Os lobos estão domesticados graças à marcação do Rei Lobo. Ele tem a oportunidade de acariciá-los e estender a mão para tocar o topo de suas cabeças. Quando ele os toca, um ponto de exclamação azul aparece sobre as cabeças dos lobos. Ele fica surpreso ao ver que a habilidade Intimidar é ensinável. Xiu sente que pode criar um Rei Lobo, e a excitação aumenta em seus ossos. No entanto, Xiu é lógico desde o início, e é orgulhoso por sempre pensar nas coisas com cuidado. Ele percebe que pode haver consequências se usar essa habilidade sem pensar. Imaginar vários reis lobos o assusta. Voltando à realidade, ele decide terminar de alimentar os lobos da neve. Uma vez que eles estão apenas comendo e os lobos da neve estão domesticados, nenhum deles usa outra habilidade, e Xiu não tem oportunidade de copiar novamente. Ele deixa os lobos satisfeitos com a carne que receberam. Enquanto Xiu estava se afastando das montanhas nevadas para prosseguir com sua próxima tarefa, ele se regozija por adquirir uma habilidade mental de alto nível. Ele olha para o céu e vê uma águia de dorso verde voando. Aparece um aviso de que ele pode ensinar a intimidar a ela. Ele fica emocionado com a ideia de criar não apenas um Rei Lobo, mas também um Rei Águia. Não sei você, mas sinto que essa habilidade Intimidar é tão poderosa. No entanto, nosso personagem principal ainda é um estagiário e tem muitas coisas a fazer, então ele não pode experimentar ainda. Nosso Rei Lógico determina que aprender do básico é o caminho certo a seguir. Ele tem 3 meses para terminar seu estágio e ainda está aprendendo sobre este mundo. Não há necessidade de pressa, Xiu. Como agora, ele está levando seu tempo viajando para sua próxima missão. Durante a viagem, ele vê um outdoor da promoção da Iron Bamboo Base, onde vendem comedores de ferro com 50% de desconto para os residentes do distrito Ping-Xing. Xiu, do Planeta Azul, já reservou um para ele como sua primeira besta. Eu sei que eles são chamados comedores de ferro, o que soa hardcore e legal, mas quando você os vê, são as coisas mais fofas. Os comedores de ferro parecem pandas da terra, pandas kubla com olhos verdes. Eles são bestas transcendentais intermediárias e têm apenas uma habilidade chamada de endurecer. Em um mundo onde a evolução é louca,
Parece um pouco decepcionante. Shio pensa que isso acontece porque as criaturas são preguiçosas. Dorms, pois os dormitórios são geralmente administrados pelos próprios internos. O médico, que é uma bela mulher de cabelos pretos, o cumprimenta, empurra seus óculos para cima e pede para ele se aproximar para que ela possa dar uma olhada. Ela observa Shio e acha que ele é um novo estagiário recém-formado. Parece que a médica está acostumada a esses jovens tentando se fazer de doentes para evitar o trabalho. No entanto, Shio então pergunta se essa lesão muito real afetará seu trabalho no dia seguinte. A médica o tranquiliza, dizendo que está tudo bem e que um tratamento simples resolverá o problema. Agora estamos prestes a testemunhar a convocação de uma besta pela primeira vez. A médica estala os dedos, como se estivesse conjurando algo do nada. A mágica começa a tomar forma atrás da médica, e uma planta que se parece com algodão matizado aparece. É apenas um estalo simples, sem truques complicados, é tão fácil. Shio então estende seu pulso torcido e toca a planta. A médica garante a ele que logo ficará bem e ele deixa a médica saber que a torção realmente não doeu tanto. Depois de um tempo, ele consegue sentir a plantinha curando a lesão. Shio agradece à médica e sai da enfermeira, pensando que a habilidade de cura seria muito útil para ele. Ele já está planejando como pode usar essa habilidade de cura para criar um rei ainda mais formidável. Ele fica animado com a ideia de ter um rei que pode se curar e intimidar. Ele se dirige de volta ao dormitório, pensando em todas as possibilidades emocionantes que o futuro pode oferecer agora que ele está começando a entender e explorar suas habilidades de domação. De volta ao seu quarto, Shio relembra que pode aprimorar a maestria de sua fera de estimação ao reensinar as habilidades de permanência. Isso é seu código de trapaça que aumentará a eficiência no treinamento da fera. Shio se prepara para dormir e começa a refletir sobre o dia que teve. Ele mal acredita que tudo isso aconteceu em apenas um dia. Ele se lembra de que a médica é uma tamer em treinamento, e pondera sobre o tempo que levará para se tornar um tamer oficial com 2 habilidades. Após 3 meses, Shio atinge o limite de sua coleção de habilidades no manual. Ele evitou habilidades de baixo nível, adicionou supervisão, que melhora a visão, copiada de um grupo de aves ventosas de alto nível. Ele não ficou muito satisfeito com a habilidade de detecção, mas a aceitou de bom grado. Outra habilidade que adquiriu é o sono absoluto, de uma fera de estimação transcendente superior de um criador chamado Nefer. Essa habilidade de recuperação faz com que uma fera de estimação entre em sono profundo e se recupere rapidamente. Sono absoluto mais cura rápida ajudará Shio a economizar muito dinheiro em despesas médicas caso suas feras se machuquem. Shio se sente como um ser humano prático e pensa que seu comedor de ferro deveria entender que ele está sem dinheiro para qualquer coisa. Ele descobre que o limite do manual de habilidades é apenas 5, o que ele acha muito baixo. Shio tenta descobrir como adicionar mais páginas, talvez ele precise desenvolver algum talento de domação único. Ele quer subir de nível, o que pode ajudar os tamers a melhorar meditando. Isso os ajuda a fortalecer, modificar e expandir suas próprias dimensões de domação. Uma dimensão de domação bem construída, modificada e maior cria uma dimensão mais sólida que pode atender a níveis e restrições mais fortes em feras de estimação. Um ambiente de dimensão de domação melhor também ajuda as feras a crescerem mais rápido. Uma dimensão de domação maior também pode significar que um tamer pode contratar mais feras. Os tamers podem desenvolver sua própria dimensão com base em suas necessidades pessoais. Os talentos de dominação também podem ser fortalecidos se uma dimensão de dominação for aprimorada. Isso parece uma lista de verificação essencial. Shio trabalha duro, mas sabe que precisa trabalhar ainda mais. Ele, que decidiu ser um tamer profissional em um ano, já obteve seu certificado de estagiário criador na base de reprodução da cidade Glacier. Agora, é hora de conhecer o comedor de ferro que ele comprou. Ele está prestes a pegar o ônibus para a base de criação de bambu de ferro quando, de repente, percebe que está na gloriosa Nação Oriental, uma das nações mais antigas, também chamada de Glória Oriental. Sua cidade, Glacier City, é uma cidade de segunda categoria e está localizada no distrito de Pingxing, uma área suburbana de Glacier City. Agora, ele está a 10 quilômetros de sua cidade natal. Os comedores de ferro são as feras especializadas do distrito de Pingxing, e agora ele está conhecendo seu próprio comedor de ferro. Chegando à base de criação de bambu de ferro, ele desce do ônibus, pega sua mala e olha para as escadas na entrada, pronto para o próximo capítulo de sua aventura. Shio alcança o topo das escadas e acha que este lugar está deserto por causa das longas escadas. Está cansado, com suor escorrendo pela testa.
De repente, ele ouve um rugido alto, assusta-se, olha para cima e vê um gigantesco comedor de ferro. O comedor de ferro olha para ele, e Shio pensa, espera aí, pensei que eles fossem filhotinhos fofos. Ele tropeça, e o comedor de ferro estende a mão para ajudá-lo, dizendo olá. Acontece que era Lin Shuzu, a mascote do comedor de ferro e uma funcionária da base de criação de bambu de ferro. Está escrito pessoal da Academia do Bambu de Ferro no peito da mascote. Como ele não percebeu isso antes, Shio fica surpreso com a fantasia. Ele então se apresenta e pergunta se ela está confortável. Lin Shuzu explica que vestir a fantasia ajuda a se relacionar melhor com os comedores de ferro. A mascote sente que entender é a chave para criar bem os comedores de ferro e que isso é algo essencial que um criador deve aprender. Shio entende o ponto que a mascote está fazendo, e Lin continua a recebê-la na base de criação de bambu de ferro, mencionando que ela será sua guia para o dia. Eles entram na instalação, e Shio está ansioso para conhecer seu comedor de ferro. À medida que caminham pelo local, Lin Shuzu explica mais sobre os comedores de ferro. Ela menciona que os comedores de ferro são herbívoros e que sua dieta principal consiste em plantas ricas em ferro e minerais. Eles têm a capacidade única de absorver ferro de sua comida e convertê-lo em uma substância parecida com metal. Calçados que você, Pats, ela usa na cabeça. Ele sente como se o mascote fosse uma menina baseada na voz. Ela diz a ele que ele sabe que ela é uma cumprimentadora. É por isso que ele ganhou um ponto imediatamente. Ele confirma, mas diz que ainda é um novato e que não é nada comparado ao Sr. Lin. O Sr. Lin fica lisonjeado e responde que qualquer um poderia fazer o que ela faz. Esses dois estão tentando ser muito humildes. Em seguida, ela continua a falar sobre vendas, convencendo você a comprar 2 trajes de Iron Eater com desconto. Depois de conseguir, Beast fica desapontado porque estava tentando conseguir um desconto em seu Beast, mas acabou sentindo a pressão de comprar um traje. Lin Shuzu então acompanha Shio para dentro do prédio. O mascote tira sua fantasia e Shizu é uma garota de cabelos pretos compridos com olhos amarelos, vestindo um suéter verde de panda e shorts. Shio não sabe como se sentir, mas com certeza sabe agora que ela gosta de pandas, neste caso, Iron Eaters, e apenas espera que ela não venda o suéter para ele também. Eles chegam à recepção e Lin Shuzu confirma que os documentos de Shio estão todos organizados e que ele pode pegar seu Beast hoje. Shio está muito animado para pegar seu próprio Iron Eater, mas infelizmente não tem escolha, pois chegou tarde e apenas um está disponível no lote atual. A saúde e personalidade do único deixado para trás tem algum problema. Shio parece ser fã de Pokémon, já que compara sua situação com a do Grande Ash. Está faltando apenas ele dizer que vai pegar todos os Iron Eaters. O ambiente dos Iron Eaters parece relaxante, todos dormindo em árvores cercadas por uma floresta e uma passarela acima de um rio. Shio é novamente lembrado da natureza preguiçosa de seu Beast escolhido. Lin Shuzu explica que a estação quente é quando eles estão inativos. Iron Eaters maiores são mais dóceis, mas os menores são mais ativos. Agora eles chegam à área onde o Iron Eater de Shio está aguardando. O Iron Eater os olha franzindo a testa. Shio olha para o Iron Eater e diz que parece normal, como se não quisesse parecer normal. O Iron Eater se choca contra a árvore se eles se aproximam e é afastado pela força de se chocar contra a árvore. Lin Shuzu explica que houve complicações quando o filhote nasceu. O parto foi difícil e ele era mais fraco em comparação com os outros filhotes. Os outros filhotes aprenderam rápido, mas este foi muito diferente. Shio repete essa sensação para Lin Shuzu, que confirma sorrindo que o filhote é sem talento, determinado e perseverante. Ela fica surpresa e diz a ele que parece certo e que ele não deveria se preocupar. Ela dá um conselho de que, embora o filhote seja um tardio desenvolvedor, criá-lo em uma dimensão de domesticação será útil para avançar suas habilidades. A raridade da disciplina do Iron Eater é destacada. Shio está animado por escolher esse filhote, e sua preocupação inicial era que eles fossem preguiçosos. Agora, ele resolveu esse problema, já que tem um filhote muito diligente. Lin Shuzu estava preocupada se Shio estava certo do que estava escolhendo, e ele assegura de que gosta de animais de estimação trabalhadores e sente que eles se darão muito bem. Ele assegura a Lin Shuzu que não há problema com o filhote sendo estranho, e ela sorri para ele. Shio pede um desconto, mas Lin Shuzu pede desculpas, dizendo que não pode dar um, pois todos os Iron Eater são tratados da mesma forma. No entanto, como é um caso especial, ela concorda em dar a ele um mês de suprimento gratuito de bambu de ferro. Shio aceita qualquer coisa que seja gratuita e agradece efusivamente. Ele segura a mão de Lin Shuzu e agradece a ela.
Lin Shuzu se aproxima de 11, o nome do cube, e o acaricia, dizendo a ele que um domador o escolheu. 11 olha na direção de Shiyu e ela lê a mente do Iron Eater. 11 está muito chateado porque acredita que os Iron Eaters não são escravos e que ele pode ficar mais forte por conta própria. 11 não tem medo de nada e não precisa de um domador. Lin Shuzu pega 11 porque ele estava agindo mal, mas Shiyu fica impressionado com a atitude animada de 11. Lin Shuzu arrasta 11 para o chão, dizendo a ele que não terá comida se fugir, e que crescerá mais rápido se tornar um animal de estimação de domador. Ela assegura a 11 que ele aprenderá mais rápido e melhor, e que terá um ambiente melhor para viver se vier com Shiyu. Ao ouvir isso, 11 aponta para Shiyu e pensa em comida e cama. Shiyu ouve isso e pensa que ele fará isso desde que tenha dinheiro. 11 late declara de novo que os Iron Eaters não são escravos e não têm medo, a menos que comida e condições melhores sejam fornecidas. Lin Shuzu dá um sinal de aprovação enquanto 11 se senta ao lado dela, satisfeito. Uma nova parceria foi estabelecida. Shiyu adquiriu seu primeiro Pet Beast e ele ainda está parado com 11 na base de reprodução de bambu de ferro. Lin Shuzu acha que 11 parece brilhante. Shiyu finalmente usa a magia em 11, sabendo que este Iron Eater está procurando um bom ambiente e boa comida. Ele diz ao Cube que pode ter qualquer coisa quando se tornar um domador poderoso. 11 olha para Shiyu, pensa em comida e cama, e Shiyu acredita que ele fará isso desde que tenha dinheiro. 11 late e declara. Ambos Shiyu e 11 estão começando do zero, têm ambições e parecem complementar o que cada um precisa. Que sorte! Shiyu pergunta se agora podem fazer um contrato. Lin Shuzu concorda felizmente e diz a ele que ficará de guarda. Ela está feliz que um domador tenha escolhido 11, pois acha que 11 não é desprovido de talento. Ela sabe que a falta de talento pode ser compensada por uma excelente dimensão de domesticação, o que foi comprovado. 11 e Shiyu se encaram, com Shiyu estendendo a mão. A magia parece se reunir em torno de sua mão e envolve também 11. Lin Shuzu é lembrada do talento mais extraordinário de 11, não desistir, personalidade trabalhadora e a busca pelo reconhecimento. Lin Shuzu pede a 11 para relaxar. Ela está testemunhando a formação de um vínculo entre um sobrevivente do tumulto e um Iron Eater indesejado diante de seus olhos. Ela sabe que 11 crescerá sob Shiyu e deseja a eles um futuro melhor. Então, 11 é transportado para a dimensão de domesticação de Shiyu. Shiyu sente o cansaço depois de formar o contrato com 11. Parabéns a Shiyu por seu primeiro Pet Beast. Ele se sente envolto por uma aura verde, sentindo-se caloroso. Lin Shuzu o parabeniza pelo contrato e aconselha deixá-lo se familiarizar com a dimensão e não invocá-lo e enviá-lo de volta com muita frequência. Ela diz que, se 11 se acostumar com a dimensão de domesticação, endurecer será algo que ele aprenderá em uma semana. O manual de habilidade se abre diante de Shiyu, informando que seu novo contrato foi detectado, seus pontos de habilidade aumentaram e novas habilidades registráveis foram desbloqueadas. Ele percebe imediatamente que recebeu energia de seu pet e que essa mesma energia deve ter ajudado Lin Shuzu a superar 11 anteriormente. Embora 11 fosse mais fraco, ele ganhou algo. Shiyu está perdido em pensamentos enquanto processa todas as novas coisas que adquiriu. Lin Shuzu olha para ele e pergunta se algo está errado. Ele se recompõe e diz a ela que sentiu que a qualidade de seu corpo melhorou e está tentando se ajustar. Lin Shuzu confirma que há algo com o qual ele se acostumará, pois é sua primeira vez. Agora, o que ele pode fazer é começar a organizar os papéis. Ele também recebeu um manual de reprodução. Lin Shuzu tira um bloco de notas e Shiyu é solicitado a preencher suas informações, para saber para onde o bambu de ferro será enviado. Ele é aconselhado de que o bambu deve ser fresco e que acumular grandes quantidades não é recomendado. Uma vez que a comida gratuita tenha sido consumida, Shiyu pode comprar mais, mas deve ficar claro que ele deve pagar por isso. Ele concorda com tudo. Ele começa a juntar os dedos timidamente e pede outro favor. Lin Shuzu fica surpresa, já que já explicou tudo o que ele precisa. Shiyu diz que quer dar uma olhada nas instalações, animadamente expressando que quer cuidar bem do seu Iron Eater e entender o ambiente natural que os Iron Eaters têm o ajudaria. Lin Shuzu diz que ele pode fazer isso e garante a ele que pode trazer 11 a qualquer momento para brincar. Shiyu é novamente lembrado de que não pode ter comida gratuita, sendo oportunista. Ele concorda em não pedir mais nada. Lin Shuzu não percebe o olhar travesso em seus olhos, mas podemos ver que Shiyu, com um novo espaço aberto em seu manual de habilidades, quer tocar nos Iron Eaters para copiar suas habilidades. Depois de 2 horas passeando pelas instalações, Shiyu volta para casa após copiar as habilidades dos Iron Eaters na instalação.
Ele sabe que eles têm a habilidade de endurecer, uma habilidade de metal de baixo nível que endurece o corpo da fera, transformando-o em uma camada invisível de armadura que pode ser usada para atacar. Se Onze tiver dificuldades em aprender isso, Sheo pode ensiná-lo. Que ideia genial! Ao entrar na casa onde ficará, ele percebe que é uma área ampla com uma árvore no canto, perfeito para treinar Onze. Mesmo que seja velho, ele convoca Onze e pede a ele que o ajude a limpar a casa em que ficarão juntos. Onze caminha em direção a Sheo. Teve um problema. Deixou Sheo segurar seu rosto e se agarrou aos braços de Sheo. Sheo ficou tão encantado com a fofura dessa criatura que decidiu que isso não é algo que deveria estar limpando. Em resumo, é muito fofo para ajudar a limpar. Eles estavam apenas conversando sobre limpar o lugar, mas Sheo parecia ter uma prioridade diferente. Ele queria ensinar a Onze tão intensamente que esqueceu que estava prestes a limpar o lugar. Usando a telepatia, ele deixa seu Iron Aether saber que ele vai ensinar a ele o Harden. O Cube olhou para ele um pouco confuso, e então, de repente, ele fechou o punho e criou um filme azul fino ao redor dele. Agora, Sheo é quem ficou confuso. Ele perguntou ao seu Pet Beast se aquilo era o Harden. Onze então explicou que tirou uma soneca e, quando acordou, sabia da habilidade. Foi só isso. Ele o ultrapassou novamente. Shigu está como um pai orgulhoso, feliz por ver o efeito da dimensão de domesticação em primeira mão. Disseram a ele que levaria pelo menos uma semana para Onze aprender, mas se passaram apenas 2 horas, e Onze já tinha a habilidade Harden. Podemos agora nos concentrar na limpeza? Perguntou Sheo novamente ao seu Cube para ajudar com o lugar, mas Onze hesita. Todos sabemos que os Iron Aether são preguiçosos por natureza, e limpar não parece treinamento. Sheo parece mais animado para testar as habilidades de Onze do que tornar seu lugar habitável. Ele decide que quer ensinar novamente a habilidade Harden a Onze para melhorar seu nível de habilidade. Com base no manual de Iron Aethers dado a ele, havia 4 níveis para as habilidades: iniciante, experiente, proficiente, perfeito e impecável. Como seu Pet Beast acabou de aprender, deveria estar no nível iniciante. Para passar de iniciante para proficiente, o tempo estimado é de 1 mês de treinamento. Sheo tem um manual de habilidades e é capaz de reensinar a habilidade, mas seu raciocínio considera que ele precisa saber a eficácia e a resistência que isso exigiria. Ele olha para Onze e pensa que ele deveria começar com a habilidade mais fácil em seu manual, Silk. Ele queria ensinar isso a Onze, mas o Cube não tinha afinidade para esse tipo de habilidade. Ele realmente queria usar essa habilidade para experimentar e estava pensando em uma maneira de prosseguir. Como se fosse uma resposta às suas preces, algo se moveu perto da área onde estavam em pé. Um verme de algodão verde estava sentado confortavelmente na árvore em sua propriedade. Perfeito! Mas o verme gritou quando Sheo ordenou a Onze que o capturasse. Ela foi cautelosa, pois esta seria a primeira batalha em que enviaria seu Pet Beast, mas Onze estava cheio de confiança. Ele não pestanejou nem pensou 2 vezes. Onze corre em direção à árvore em movimentos zigue-zagueantes, sobe na árvore e pula justamente acima do galho onde o verme de algodão verde estava sentado. Ele então corta o galho, que cai com o verme. Não se preocupe, pois ele já estava no chão antes que o galho atingisse o solo, e pegou o verme em sua mão a tempo. O verme de algodão verde, com os olhos cheios de lágrimas, olha para Sheo, que elogia Onze por capturá-lo. Ambos estão olhando para ele ameaçadoramente, e ele não tem ideia da aventura em que está se metendo. O verme estava aterrorizado com o pequeno e fofo Iron Aether que o capturou. Onze então lança o verme e ele cai no chão. O verme de algodão verde sente que as 2 criaturas ferozes estão atrás dele. Enquanto isso, Sheo observa o verme e percebe uma única marca indicando que a habilidade Silk só foi aprendida uma vez. Ele perguntou ao verme, com um olhar preocupado, se ele ia a algum lugar, não que o verme tenha para onde correr. Para selar o acordo, Sheo se ajoelha no chão e o captura novamente pessoalmente, desta vez usando ambas as mãos. Shigu observa novamente o verme no chão. O verme estava com uma expressão séria e começou a usar sua habilidade em direção a Sheo. Infelizmente, Sheo foi estagiário por 3 meses e interagiu com vermes de algodão verde o tempo todo. Ele dominou a arte de remover a seda que eles jogam. Sheo fica alto em frente ao verme, com olhos vermelhos brilhantes, removendo habilmente os emaranhados de seda em suas mãos e braços. O verme ficou tão surpreso com a habilidade que Sheo mostrou, movendo seu rosto mais perto do verme novamente. Sheo o ameaça telepaticamente, dizendo que ele será alimentado aos 11 se o verme não cooperar. O Iron Aether olha para ele babando, excitado com a ideia de comida, oportunista como seu domador.
Agora, Sheiyu adquiriu com sucesso um objeto de teste. Ele pode experimentar os limites de sua habilidade de ensino. Um ponto de exclamação aparece sobre a cabeça do verme de algodão verde, indicando que a habilidade Silk é ensinável. O manual de habilidades aparece, e Sheiyu coloca o verme em sua mão e o levanta. Ele começa a ensinar a habilidade Silk novamente. A luz se reúne em suas mãos e no verme, e parece que algo pegou o verme de surpresa. De repente, Sheiyu estava muito cansado, faminto e sonolento de uma vez. Ele estava suando muito, mas isso não o distraiu de ver que sua segunda listra apareceu nas costas do verme. Talvez seja um sucesso. Enquanto isso, o verme de algodão verde passava por múltiplas experiências de usar seda em sua mente, o que poderia estar causando sua confusão. Parecia mais forte. Com isso, recuperou a confiança. Ele saltou da mão de Sheiyu no ar e, enquanto estava no ar, amarrou as mãos de Sheiyu com seda. Em vez de ficar assustado, Sheiyu ficou orgulhoso desse resultado, e Velvet estava orgulhoso de que o fio enrolado nele estava melhor. A habilidade recém-desenvolvida ainda não era páreo para ele, pois ele a removeu rapidamente. O verme de algodão verde se sentiu derrotado. Quando ele vai dar um nome a ele? Verme de algodão verde é muito longo, e simplesmente chamá-lo de verme não justifica a fofura para qualquer pessoa que esteja acompanhando. Então, por enquanto, é um empate. Sheiyu também. O verme admite sua derrota e se submete a Sheiyu. Observou-se que a habilidade Silk evoluiu de iniciante para experiente. Shade estava familiarizado com os fios de seda e avaliou o que seu novo amigo produziu, e ele tinha certeza de que estava à altura dos vermes de algodão verde de alta qualidade. Base de criação. Outra observação é que a minhoca não cresceu nos lados, mesmo que a habilidade maestria tenha sido aprimorada. Além disso, porque o nível foi aumentado, ele não sabia se era devido à compreensão própria da habilidade da minhoca ou se seu poder tinha algo a ver com isso. Shigu determinou que este experimento foi um sucesso, embora estivesse exausto. Ela costumava querer se desafiar e ver que outras habilidades poderia ensinar a minhoca. Ele abriu o manual de habilidades por curiosidade e o folheou, mas descobriu que a opção de ensino de habilidades estava bloqueada por 8 horas, como em um jogo. Usando uma habilidade tinha um tempo de recarga. O rei lógico tenta entender essa mecânica. Ele tinha uma expressão confusa e questionamentos literais nos olhos ao olhar para o livro, mas ele determinou que isso poderia ser devido ao consumo de estamina. Ele acredita que é um mecanismo de proteção para evitar que ele se esforce demais até se esgotar. A conclusão de Shigu é que ele só pode voltar a usar depois de cuidar de si mesmo com comida e sono. Com todas as informações do teste, ela pensa que também precisa fortalecer seu próprio corpo para poder utilizar este manual de habilidades. Como a seda é uma habilidade de nível inferior e já teve 8 horas de recarga, ele assume que uma habilidade de nível mais baixo levará 1 ou 2 dias. Ele coloca nosso novo amigo verme em uma gaiola, temendo quanto tempo o Coldon para habilidades de níveis médio e alto levaria. Você leva a gaiola até a árvore e a pendura lá. Nosso novo amigo foi levado de volta ao local onde foi encontrado com uma nova casa de ouro. Ele quer saber se há suplementos que podem encurtar seu tempo de recuperação. Bestas de estimação têm suplementos e domadores também deveriam ter. Sentindo que fez um bom trabalho, ele diz a Onze que preparará brotos de bambu com carne fatiada e arroz para o jantar. É adorável como nosso Onze saliva sempre que mencionam comida. O ferreiro de ferro foi instruído a descansar e que seria chamado para o jantar. Onze parece alérgico à palavra descanso. Antes que você pudesse sair, ele balançou a cabeça para sua sugestão ultrajante de descansar e estava determinado a não parar. Onze se sente deixado para trás em termos de habilidades e quer treinar imediatamente. Seus olhos estão totalmente animados. Este pequeno cara começa a fazer birra com o pensamento de descansar. Você se pergunta se sua besta de estimação se sente indigna do jantar se não treinar o suficiente. Ela tenta pedir a Onze para descansar novamente, mas o ferreiro de ferro apenas rola mais e nosso pobre dono não teve escolha a não ser deixá-lo praticar mais do lado de fora. Com essa permissão, nosso fofo pequeno panda se anima. Ela o escolta para fora e percebe que não há nada para ajudar Onze a treinar em sua residência. Onze aponta para as paredes sem hesitar, e ela para antes mesmo de começar. Era melhor para Onze praticar ativar, manter e liberar as habilidades em uma parte específica do corpo no menor tempo possível. Ela o assegura de que outras técnicas podem vir depois. Onze fica satisfeito com esse plano e dá um polegar para cima. Felizmente, um desastre foi evitado. Segurando a cabeça e ficando mais louco com o pensamento de que as paredes de sua casa estavam quase derrubadas, ela adiciona equipamentos de treino à sua lista de verificação.
Nossa lista de coisas para comprar está apenas aumentando. Ela também sabe disso e pensa que o dinheiro é urgentemente necessário agora. Eu me pergunto se ela usa o lema para todo problema, deve haver uma solução, porque seu pensamento imediato vai para esquemas de geração de dinheiro. Ele vai criar a minhoca de algodão verde. Uma boa qualidade de seda pode obter um preço razoável. Com dinheiro em mente, ele pensa que deve cuidar da minhoca e do seu ferro de ouvido. A minhoca seria de baixa manutenção por enquanto, porque só come folhas comuns. Depois que a habilidade de seda atinge o nível de maestria perfeito, é quando ela vai rolar em dinheiro. Ela já está comemorando a vaca de dinheiro em sua cabeça. Nós amamos dinheiro nesta casa. Depois do jantar, ela sente o cansaço em seus ossos. Ele verifica 11 e vê que ele já está dormindo em sua cama. Em resumo, 11 pensa que o treinamento é um requisito antes de comer, e o treinamento é o regime pós-refeição. Ela docemente acaricia a cabeça de sua besta de estimação e preocupa-se que 11 tema o abandono. Ele docemente assegura a ele que nunca faria isso. Ela começa a devolver 11 à dimensão controlável, mas os problemas financeiros persistentes ainda o assombram. Deitado em sua cama tentando dormir, tudo o que ele pode pensar é nisso. Ele pensa em por que ele não tem um celular ou computador, mas estranhamente, o que era mais importante para ele era que nunca tinha usado um panda como travesseiro antes. Vá dormir, todos esses podem ser problemas para amanhã. Ele começa o próximo dia pacificamente, imaginando os pássaros cantando, as árvores dançando, e nosso pequeno amigo verde de algodão usando seda para reunir folhas para o café da manhã. Então, bum, uhul, todo mundo ouviu isso. Ela sai de casa gritando que se recuperou. Primeiro as coisas primeiro, o livro é aberto, seu tempo de recarga passou e todas as habilidades podem ser ensinadas. Que dia excelente para estar vivo! O plano para hoje é ensinar o endurecimento, mas outra coisa na agenda é ir para a sala das 100 ervas para obter os suplementos que podem ajudá-la a se recuperar mais rápido. Depois de ensinar, ele verifica com ambas as suas bestas de estimação, diz a 11 para continuar dormindo e cumprimenta a minhoca de algodão verde. Ele ficou surpreso que a minhoca pudesse pegar suas próprias folhas e parecia tão despreocupada. Indo em direção à loja, ela pensa em nosso pequeno amigo de algodão enquanto vê. Outros vermes devoram laranjas, mas os vermes de algodão verde tendem a se alimentar de plantas nutritivas. No entanto, a besta de estimação que ele mantinha estava bem com uma árvore de caqui negligenciada, o que não era ideal para o crescimento. Não estava recebendo a nutrição necessária e não teria sido capaz de se transformar-se. Xiu não tivesse encontrado. Tudo o que Xiu pensa é sobre domar e bestas de estimação. Ele se lembra de pegar algumas folhas de plantas comuns a caminho de casa para melhorar a dieta do verme. Não é o mesmo que as plantas e frutas espirituais que a base de reprodução usa, mas deve ser suficiente para manter seu fornecedor de seda funcionando. Xiu entra na multidão e olha para trás, percebendo como a mudança em sua vida tem sido significativa. Enquanto espera no semáforo, começa a observar o ambiente ao seu redor. Ele nota 2 cachorros azuis puxando uma carruagem de 2 rodas com um homem de moicano verde dirigindo. Não era o Papai Noel. Ele fica um pouco surpreso. Ele pensa em como aquilo era um meio de transporte ecologicamente correto e, ao mesmo tempo, sente pena dos cães sendo usados não apenas para combate, mas para a vida cotidiana. À sua direita, uma mulher começa a gritar, chamando sua atenção. Ela estava pedindo para parar em seu gato de pedras preciosas. O que é mais surpreendente é que ele nota um gato marrom e branco coberto de pedras preciosas e pulseiras de ouro. O gato parecia mais caro do que todas as posses de Xiu combinadas. A mulher o perseguia, e ele sinceramente não sabia se a senhora estava passeando com o gato ou se o gato estava passeando com ela. Ele lembra que bestas de estimação não são tão espirituosas e conclui que pode não existir um contrato entre a senhora e o gato. Ele passa por uma loja de gatos e lembra que as habilidades óticas dos gatos de pedras preciosas podem ser ativadas e evoluir usando diferentes pedras preciosas de olho de gato. Os gatos de pedras preciosas são caros, e as pedras preciosas de olho de gato são mais caras. Parece haver 2 tipos de gatos de pedras preciosas que ele pode ver. Um é um gato de pedras preciosas sem olho de gato, que ele viu antes e só pode ser mantido como animal de estimação. O outro é um gato de pedras preciosas com uma pedra preciosa de olho de gato, uma besta procurada. Vamos ver quanto tempo Xiu levará para reconhecer essa oportunidade de ganhar dinheiro. Depois de pensar muito sobre os gatos de pedras preciosas, Xiu chega à sala das 100 ervas. Ele entra na loja e vê os produtos alinhados ordenadamente nas prateleiras, com um sinal indicando a compra de seda perto da entrada. Ele deve definitivamente se lembrar disso para mais tarde.
Um homem de cabelos cacheados verdes com óculos o recebe e pergunta como pode ajudar. Ele não perde tempo falando de dinheiro primeiro. Xiu pergunta ao atendente da loja se eles compram seda. O atendente explica que compram, mas apenas a seda feita pelo verme de algodão verde com uma dieta específica. Ele elabora que, se a seda de alta qualidade fosse avaliada, eles a comprariam diretamente e entrega a Xiu um guia de compra de seda. Não podemos ver o valor, mas Xiu está animado com o preço. Deve ser um bom negócio. Os olhos de oportunista de Xiu brilham com antecipação, e ele começa a calcular tudo. O dinheiro está apertado, e é necessário. Sua herança, assistência financeira e pagamento mensal do empréstimo só o ajudariam por um ano. Por isso, ele precisa se tornar um domador profissional em um ano. Se não conseguir, significará um emprego regular na base de reprodução e abrir mão de 11. Ele para de rolar nesses pensamentos negativos e volta ao seu eu oportunista. Ele sabe que pode ganhar dinheiro vendendo seda e precisa elevar a habilidade do verme de algodão verde ao nível perfeito. A atendente da loja pergunta a Xiu se ele é um domador interessado em vender. Ele responde que não está interessado no momento e aponta para os frascos de remédios de que precisa. O atendente parece confuso. Aposto que ele estava lá por muito tempo, perdido em seus pensamentos, apenas para dizer que não estava interessado em vender seda depois de fazer sua compra. Depois de fazer a compra, Xiu volta para casa, exausto de carregar sua sacola de compras. Sem celular, sem ônibus, outro item para adicionar à sua lista de compras. Enquanto isso, ele coloca a sacola de compras na mesa e olha para os remédios que comprou. Ele comprou cápsulas de limpeza, que contêm ingredientes de várias bestas transcendentais do tipo planta. Elas são armazenadas em um dispensador de remédios amarelo-laranja. Essas cápsulas são usadas para reduzir o cansaço e melhorar a força do corpo. Inúmeros domadores as usam após a batalha por sua eficácia em fazer o usuário se sentir instantaneamente revigorado. Isso era um luxo para ele, então Xiu precisava planejar. Até mesmo tomar essas cápsulas parecia uma escolha difícil. Receber um golpe no corpo ou na carteira? Xiu deveria considerar isso como um investimento. Ele começa a chamar 11 novamente depois de uma boa noite de sono. Ele pensa que seu Iron Yater está cheio de energia hoje. 11 começa a se esticar para começar o dia, e Xiu pensa que a aura positiva que ele sente deve ser dos efeitos da dimensão do domínio. 11 abre os olhos, fecha a mão em um punho, e alguém consegue adivinhar seu primeiro pensamento depois de acordar? Sim, com uma expressão muito animada, ele quer treinar. Desta vez, ele quer treinar por 6 horas, algo muito específico. Xiu deveria pedir a ele para desacelerar e ter um equilíbrio entre trabalho e vida? Esta declaração é recebida com uma expressão muito vazia no rosto de 11. Xiu então começa a reclamar sobre como seu Iron Yater não sabe que está absorvendo energia da dimensão do domínio, que vem do domador. O entusiasmo para treinar é bem-vindo, mas um pouco mais de consideração seria adequado. Ao observar seu pet beast trabalhar duro, Xiu aprecia o esforço, mas ele também tem muito em sua mente. Ele precisa meditar para fortalecer sua dimensão do domínio, e o uso do manual de habilidades também o afeta. Enquanto assiste a 11 rolar novamente, provavelmente porque a palavra brincadeira foi usada e brincar não é treinar, Xiu está tão cansado que acha que ter um pet tão virtuoso não pode ser benéfico para ele. Ele começa a planejar quando deve ensinar algo a 11. Ele pensa que deve ensinar o Absolute Slumber em breve para que a fadiga de sua besta de estimação não o afete tanto. Enquanto observa 11 rolar e gritar que quer treinar, ele ouve os pensamentos de 11, que estão totalmente focados em treinamento e não desperdiçar tempo. Nos joelhos, Xiu para seu pet beast diz que ele pode treinar assim que ensinar o Absolute Slumber, mas primeiro ensinará o Harden. Ele belisca as bochechas de 11, que sorri de orelha a orelha, provavelmente porque ouviu a palavra treinamento. Xiu usa seu manual de habilidades para ensinar, e a luz se concentra no meio de Xiu e 11. Enquanto a minhoca observa a surpresa de sua gaiola. Xiu não solta o rosto de 11 durante o ensino. A expressão de 11 parece indicar que algo urgente estava acontecendo, e ele estava agitado durante todo o processo. Após ensinar Harden, Xiu esperava estar mais exausto do que ontem, mas ensinar a habilidade ainda era gerenciável, assim como ontem. Ambos, ele e 11, pareciam visivelmente cansados. Xiu estava suando novamente, com olheiras sob os olhos, então ele toma uma pílula e a consome, colocando a mão na barriga e ficando aliviado por se sentir melhor imediatamente. Então, ele olha para 11, primeiro se perguntando e depois sorrindo. 11 se levanta mais enérgico do que nunca, agitando-se alto com pulseiras douradas nos braços e pernas.
Ele mal pode esperar para mostrar suas habilidades aprimoradas. 11 fica em posição, envolvido por uma luz azul, sentindo seu novo poder. Em seguida, levanta o braço com um grito de batalha, e o Iron Eater traz o punho ao chão com força, quebrando o solo. Lembre-se, eles estão em casa. Isso soa os alarmes na cabeça de Shiryu, que entra em pânico, gritando com 11, perguntando o que ele está fazendo. 11 ainda parece calmo e coletado, muito impressionado com o que fez, apontando para o chão quebrado. Shiryu está obviamente chateado e explica que o Harden do Iron Eater está em um nível experiente e que seus poderes de combate deveriam ser mais fortes agora. 11 o olha ansiosamente, perguntando o que ele fez. Shiryu muda de humor e esquece momentaneamente do chão quebrado. Ele está muito orgulhoso do trabalho de 11, cruzando os braços e perguntando se 11 ainda está ansioso para treinar. Ele olha para 11 como se estivesse esperando que ele ficasse impressionado. O Iron Eater também cruza os braços, como se estivesse imitando o que Shiryu fez. De repente, ele parece decepcionado ao perceber que não fez nada, mas suas habilidades melhoraram. O árduo aprendiz não pode aceitar o que aconteceu, ele sente que precisa merecer isso. Shiryu muda de expressão como se achasse essa declaração inacreditável. Ele pede seu poder de volta, mas Levin o interrompe e confirma que ele manterá o poder que lhe foi dado. Shiryu olha para sua besta de estimação radiante, que só conhece trabalho árduo e treinamento. A atualização de poder foi aceita graciosamente, mas, em troca, um treinamento intensivo de 24 horas sem descanso seria suficiente para compensar. Isso realmente é uma troca equivalente? Shiryu se pergunta quanto disciplina extra 11 tem em seu corpo. Ele espera que parte dessa disciplina extra seja dada aos artistas de quadrinhos que ele gostava na Terra, para que ele tenha material suficiente para ler. Ele tenta avisar seu Iron Eater de que o que ele está planejando não o ajudará a subir de nível, mas o levará a se esforçar ao máximo. No entanto, nada impedirá 11 de aderir aos seus princípios. Shiryu configura um conjunto de tarefas para não martelar antes de 11 começar seu treinamento, enquanto ele se senta na varanda da frente folheando o manual de habilidades. Como ele comprou remédio para sua estamina, está tudo bem nessa área, mas o tempo de recarga para ensinar dura 24 horas, exatamente a tempo de 11 terminar seu treinamento. Agora que o Harden de 11 está no nível de experiência, Shiryu observa enquanto ele reúne a luz azul no punho, notando melhorias na manutenção e estabilidade. Ele também percebe a pele endurecida no corpo de 11, que ele pode manter por 30 segundos. 11 também pode ativar e liberar a habilidade mais rapidamente. Shiryu volta ao foco do dia, que é tornar a ativação mais rápida e ser capaz de endurecer múltiplas partes do corpo para ataque e defesa. Shiryu olha para seu quintal da frente e se preocupa com a casa sendo destruída. A força é algo que eles precisam desenvolver, mas ele ainda precisa do equipamento de treinamento. A lista de necessidades está ficando cada vez mais longa, e ele sai pensando que encontrará uma alternativa mais barata. Enquanto ele parece descontraído, ele considera quão difícil seria para sua dimensão do domínio conhecê-la mais. Existem 3 elementos envolvidos: força, que determina a intensidade de ligação das dimensões do domínio, útil para tamers que obtêm bestas de estimação mais fortes com o tempo, a escala da dimensão, para tamers que querem quantidade, e o ambiente, que ajudará a equilibrar a dieta e a experiência das bestas de estimação. Em resumo, se a dimensão do domínio melhorar, a besta crescerá mais rápido se preocupar com a intensidade do vínculo não for necessária, já que 11 foi criada em uma base de reprodução e ela não tem planos de adotar a segunda besta de estimação, para uma besta de estimação como 11, que quer ser responsável por seu treinamento. Melhorar o ambiente da dimensão do domínio da domesticação deve estar no topo da lista para trabalhar, conforme planejado antes que o sono absoluto seja ensinado a 11 para ajudar na resistência de Shiryu, que pensa em todos os fatores em mãos. Disciplina de 11. Seu manual de habilidades da dimensão da domesticação e sua nutrição. Ele está confiante de que 11 progredirá rapidamente. Todas as cartas estão na mesa e tudo está indo bem. O maior obstáculo realmente é o dinheiro. Shiryu entra na loja de liga de aço carbono e liga de Gundarium enquanto olha para o aço. Ele está pensando no custo futuro da comida para sua besta de estimação e como tudo valerá a pena. 11 é fofo e poderoso. É claro que vale a pena. No dia seguinte, ela usa a minhoca da casa, que agora está se alimentando de uma dieta mais saudável, provavelmente de frutas e folhas que Shiryu prometeu pegar no caminho de casa ontem. RCU pode ser encontrada sentada no chão cercada por uma aura azul e segurando um recipiente de água com um saquinho de chá, meditando para modificar a dimensão de treinamento de 11. Após meditar, ela assiste novamente ao árduo trabalho de treinamento de 11.
É tão surpreendente e ao mesmo tempo não surpreendente que 11 tenha levado a sério a promessa de treinamento de 24 horas. Um novo dia se passa e alguém bate à porta. Shiryu se apressa para cumprimentar o visitante e descobre que as placas duráveis de liga de aço que ele encomendou da loja Fatsugang chegaram. Depois de concluir a transação com um homem de óculos, ele é aconselhado a devolver os itens sem custo adicional se houver defeitos. Após a saída dos homens, Shiryu convoca 11 para ajudá-lo a verificar defeitos nos produtos. Ele se sente um pouco diferente ao convocar a besta de estimação e fica surpreso com o que vê. 11 aparece ainda fofo, com as pulseiras douradas, mas agora com uma capa vermelha. Super Panda. Esta é sua quarta transformação. Shiryu fica feliz por ter decidido melhorar o ambiente da dimensão de domesticação como prioridade e já sente que isso é um avanço em direção ao seu objetivo de ser um treinador profissional. Nossa câmara está muito feliz com os resultados e dá um polegar para cima para 11. Ele decide recompensá-lo com comida extra hoje. Voltando aos negócios, Shiryu avisa a 11 que agora pode se concentrar na força. Ele explica que a casa não é realmente um bom ambiente para isso, mas antes que ele possa terminar a frase, 11 balança o rabo para ele, como se estivesse incentivando seu domador a bater nele. O comedor de ferro estava feliz com sua própria sugestão, dizendo que bravos comedores de ferro não sentem dor, enquanto 11 estava muito entusiasmado. Shiryu não gosta da ideia de bater na sua besta de estimação, não porque 11 se machucaria, mas porque ele sabe que seria ele quem se machucaria. Isso é o sinal para apresentar sua ideia melhor. Ele mostra o aço que preparou para hoje, explicando que são placas duráveis de liga de aço que 11 pode destruir em vez das paredes. Eles podem experimentar com quantos conjuntos seriam úteis para o treinamento do comedor de ferro. Shiryu diz a 11 para usar a gravidade para testar sua força. Há muitas áreas elevadas na residência que seriam suficientes para ajudar em sua ideia. Ele aponta para a árvore e para o telhado, instruindo 11 a endurecer todo o corpo e se lançar em direção às placas. Ele até dá um nome a este regime de treinamento por queda, onde você controla a intensidade do treinamento mudando a altura do ponto de partida. Ele afirma que essa ideia é melhor do que ser atingido por um bastão, explicando ainda mais que se 11 fizer isso com sucesso sem um arranhão, ninguém poderá derrotá-lo. O treinamento deixa 11 feliz, mas uma boa rotina de treinamento o deixa ainda mais feliz. Ele abraça a perna de seu domador alegremente e até começa a chamá-lo de gênio, um gênio literal e um gênio do trabalho árduo. Essa combinação realmente mostrará grandes resultados. O pequeno verde está intrigado com o que está acontecendo no quintal. Ele tenta comer pacificamente, mas os ruídos altos o assustam. Ele deve estar pensando, lá vamos nós de novo. 11 estava trabalhando duro, seguindo o regime de treinamento deles ao cair enquanto enfrentava o aço no chão. A galáxia em seus olhos mostra sua determinação interminável. Ele quebra facilmente as pilhas de aço e fica triunfante diante dos pedaços de aço. Então ele olha para suas mãos. Após uma inspeção mais próxima, suas mãos têm vários cortes. 11 começa a usar a habilidade de cura rápida, aproximando as mãos e canalizando o feitiço de cura. Os cortes em suas mãos desaparecem e ele se sente renovado. Após se curar, ele passa a destruir outra estrutura de aço, como se estivesse repetindo o processo. Ouvindo todo o caos do lado de fora, Shiryu senta-se silenciosamente com uma expressão pensativa. Ele está feliz que o treinamento está indo bem e que conseguiram alcançar o nível proficiente em endurecimento. Ele também está satisfeito com o valor que está obtendo com o aço, que é usado para treinamento e agora também pode ser comida. Lemon agora pode viver de acordo com seu nome, Comedor de Ferro. A guerra também está progredindo depois de atingir sua quarta transformação. Sua habilidade Silk também atingiu um nível proficiente, produzindo produtos semelhantes a linhas de pesca. Além do Seda, fazendo suas extensões corporais úteis agora, o verme parece estar feliz com a comida que lhe é dada, com um dono que está sempre ansioso pelo seu crescimento. Shiryu agradece os suplementos que está tomando, pois ele pode treinar ambas as bestas ao mesmo tempo, além da recuperação instantânea. As pílulas o ajudam a melhorar sua condição física, ao mesmo tempo em que ensinam, suplementam e repetem o domador. Ele recorda os 5 níveis de domínio de habilidade: iniciante, experiente, proficiente, perfeito e impecável. 11 está no nível 5 de domínio de habilidade e endurecimento, sendo proficiente, permitindo que ele tenha cobertura fluida. O algodão verde quente está agora no nível 4 com domínio de habilidade proficiente para seda.
Com esse progresso, Shiryu quer ver os resultados do treinamento. Ele quer que Onze faça uma pausa no treinamento e coma para o almoço, reservando sua energia para o combate real. Onze amassa facilmente o aço que está segurando, animado para o combate real mencionado por seu domador. Será que estamos realmente preparados para isso? A alimentação, treinamento e combate são todos cruciais para o crescimento das bestas de estimação. Shiryu é inteligente, devemos confiar em sua decisão de começar a enfrentar outros domadores. Ele decide que não vai se jogar de cabeça em encontros perigosos. Shiryu sabe que uma batalha regulamentada contra uma besta do mesmo nível em um centro respeitável será suficiente. Ele começa a se dirigir ao centro, estabelecendo seus próprios limites nesta aventura. É outro experimento para ele, sabendo que não quer arriscar a vida de Onze, e que, no final, usar o manual de habilidades é a maneira certa e eficiente de desenvolver habilidades. Ao olhar o mapa, ele vê que o centro de batalha está muito longe de onde ele está. Até agora, eles podem ir e lutar contra criaturas selvagens também. Toda essa reflexão sobre batalhas o faz pensar nos exames que ele precisa passar para ser um domador profissional: exame básico, exame de combate e exame de sobrevivência. Só de pensar nisso o deixa cansado. Ele acredita que é perigoso tentar os testes de sobrevivência por enquanto, e que se juntar a uma associação de domadores seria mais prático. Ele entra num ônibus e valida seus pensamentos de que seria mais seguro com profissionais ao redor. É exatamente como Shiryu, pensando 5 passos à frente. Vamos nos concentrar na primeira batalha de hoje. Ele chega ao ginásio de batalha dos domadores no distrito Pingxing enquanto o sol está prestes a se pôr. Ao entrar, o ginásio é espaçoso e muitas pessoas estão reunidas. A recepcionista o cumprimenta e pergunta como podem ajudar. Ele expressa sua intenção de querer batalhar, informando que é sua primeira vez. Shiryu pede um tour, e a recepcionista de cabelos verdes começa a explicar como as batalhas funcionam. O ginásio fornece locais de batalha para bestas abaixo do nível transcendente. Eles têm leilões de batalhas arranjadas ou batalhas aleatórias. Uma batalha arranjada permite escolher o oponente, e o local, árbitro e serviços médicos são cobertos pelo centro. Como Shiryu não conhece outros domadores no momento, essa opção não é para ele. Por outro lado, uma batalha aleatória o designará um oponente com base nas informações fornecidas, dividindo as categorias de níveis de besta de 1 a 6 e 7 a 10. Eles verificarão qual nível é apropriado e escolherão aleatoriamente o oponente. Qualquer opção que um domador escolher custará $100 por pessoa. Shiryu começa a suar, claro. Ele precisa desembolsar dinheiro novamente, nada neste mundo é de graça. Ele se pergunta se 3 dias de comida valem esta batalha, começando a calcular em sua cabeça que os custos de manutenção, árbitros e serviços médicos por $100 seriam um preço razoável. O dinheiro pode ser mais alto se não houver apoio do governo, como um mensageiro do céu. A recepcionista começa a falar sobre a última opção deles, que é a batalha de apostas, onde os perdedores pagarão por ambos os participantes. Shiryu, oportunista como é, nunca perderia a chance de um treinamento gratuito. Ele imediatamente aceita entusiasticamente a oferta, dizendo à recepcionista que irá com a batalha de apostas dos níveis 1 a 6. A decisão parece impulsiva, mas o lógico Shiryu parece já ter pensado nisso. Onze está no nível 5, com domínio de habilidade proficiente em endurecimento, e possui a cura rápida, o que o ajudará a enfrentar uma besta de nível 6 de frente. Ele está confiante de que vai ganhar para economizar dinheiro. Ele conhece os riscos e espera por um oponente mais fraco, mais forte o suficiente para ser um desafio para seu comedor de ferro. A recepcionista lhe entrega um formulário de inscrição e pede para preenchê-lo. Como se uma lâmpada acendesse em sua cabeça, Shiryu pergunta se pode aumentar as apostas, pensando que deveria dar o máximo para ganhar mais. Infelizmente, a recepcionista informa que sua ideia não é possível no ginásio. Shiryu fica triste por ser negado no leilão para ganhar mais. Ele recebe um cartão e é orientado a esperar sua vez no saguão. Seu local de batalha aparecerá em uma tela assim que ele conseguir um oponente. Ele agradece à recepcionista e se dirige para a área de espera, passando por outro domador preenchendo seu próprio formulário. Shenkai também é um treinador com uma besta de estimação, um tatu de gelo, e está se inscrevendo para uma batalha. Nunca vimos um tatu de gelo antes. Ele é um estudante de cabelos azuis usando óculos. Ele está aqui no centro porque acha que seus colegas de classe não são um desafio para ele e quer encontrar um ambiente onde possa melhorar. Pessoas de óculos são mais propensas a serem inteligentes. Isso seria perfeito para ele, já que o ginásio de batalha não tem restrições de idade ou nível. O estudante empurra os óculos para cima,
Um sinal de verdadeira inteligência, declara seu status como um estudante exemplar e, com um sorriso confiante, assegura a si mesmo que é impossível perder. Ele deve pensar que é melhor do que todos os outros. Shiyu é instruído a ir para a Arena 11, e Shenkai é instruído a ir para a Arena 11. Shiyu faz o seu caminho para a arena e pensa que o número 11 é um número de sorte para ele. Quem sabe, pode dar a ele uma vantagem em casa. Sua besta de estimação é chamada 11, a arena é número 11 e então Shiyu começa a se perguntar se ele será solteiro nesta vida. Agora, deixe esse especialista em Feng Shui elaborar aqui. O número 11 é um número favorável, mas representa solidão ou solteirice na numerologia chinesa. Isso também pode ser o motivo pelo qual 11 foi nomeado assim. Enquanto ele está pensando em como está sozinho, Shenkai passa por Shiyu. Eles se notam, sabendo que serão oponentes. Shenkai pode ser brilhante, mas Shiyu também é inteligente. Será uma batalha de inteligência.